Fala aí galera, tudo bem? E aí? Ralando aí, CFP, vamos que vamos, né? Muito bom. Deixa eu resolver aqui com vocês a primeira parte aí desse módulo 5 e já entra o professor Cláudio Johan com a parte mais difícil, né? Que é aquele negócio, né? Eu fico com a parte fácil, ele fica com a parte difícil e é assim que funciona bem, tá certo? Então deixa eu começar aqui com esse primeiro, né? Esse primeiro, na verdade, as primeiras questões, elas são mais focadas na tributação dos produtos financeiros, produtos de investimento. E depois a gente vai para uma linha mais voltada para tributação de investimentos no exterior e assim por diante, tá certo? Então vamos lá, deixa eu ver aqui como é que a gente vai fazer isso. A primeira delas é essa aqui. Então, o investidor gostaria de investir em títulos pré-fixados, reduzindo ao máximo a tributação definitiva, ou seja, retida na fonte nessa operação. Nesse contexto, qual é o título público mais adequado para esse investidor? Vamos lembrar o seguinte, né? Ele quer investir no pré, tá certo? E ele quer títulos mais longos. Por quê? Porque na renda fixa você tem uma alíquota regressiva, uma alíquota tributária regressiva. Então, o imposto que se recolhe na renda fixa, que é retido nessas operações, ele segue aquela tabela regressiva, ou seja, de 1 a 180 dias, é um imposto que tem uma alíquota de 22,5% sobre os rendimentos. De 181 a 360 dias, era aquela alíquota de 20%. De 361 dias a 720 dias, eu tenho a alíquota de 17,5%, ok? E acima de 720 dias, essa minha alíquota cai para 15%. Qual que é a grande questão aqui? Primeiro, pré-fixado, né? Então eu tenho que saber quais são os títulos pré-fixados. A NTNB ela tem uma parte pré-fixada e uma parte pós, não dá para falar que é um título meramente pré-fixado. LTN seria, NTNF seria, LFT é pós-fixado, tá certo? Então eu tenho que escolher uma das duas, alternativa B ou C. Aí você tem que lembrar o seguinte, a NTNF ela paga cupons intermediários, ok? Muito bom. Quando ela paga esses cupons intermediários, geralmente o primeiro cupom, né, ele vai cair antes de 180 dias. Então você já vai recolher uma alíquota de 22,5% nesses juros, né, nesse cupom que é recebido aqui. Então isso não maximiza não otimiza, né, a questão tributária. Então não faria sentido eu ter uma NTNF se eu quiser maximizar a questão tributária. Então eu tenho que marcar a alternativa B, a LTN, que é um título zero cupom, né? Se tiver então um vencimento para mais de 2 anos, o que vai se recolher de imposto é 15% sobre o rendimento. Lembrando que é uma tributação definitiva, né? Você não compensa depois na declaração e também ela é retida na fonte. Então já chega para você líquido desse imposto, tá bom? Muito bom, legal. Vamos para a questão número 2. Se tiverem dúvidas, manda aí pra gente, tá certo? Manda aí no chat, né? Tem um pessoal ajudando a responder, um pessoal aqui do mundo financeiro tá de olho aí nas questões, tá passando pra gente, tá bom? Vamos fazer a questão número 2 agora? Olha lá. Um investidor comprou no mercado futuro 50 contratos de índice Bovespa a 68 mil pontos, muito bom. E vendeu-os no mesmo dia a 69 mil pontos. Olha só, cuidado, mesmo dia. Se é mesmo dia, nós estamos falando de uma operação de day trade, tá certo? Muito bom. Como diz o professor Cláudio, não é day trolha nesse caso, é um day trade, né? Porque ele comprou a 68 mil, vendeu a 69, então teve um ganho aí, teve um ganho de 1.000. Lembra que no índice futuro de Bovespa, um ponto é R$ 1, tá certo? Então aqui ele ganhou 1.000 pontos, porque ele comprou a 68 mil contra 69, ganhou 1.000 pontos, ganhou R$ 1.000 por contrato, tá certo? Como são 50 contratos, 50 vezes 1.000, ele ganhou R$ 50 mil. Esse foi o ganho, tá ok? E qual que é a pergunta? Pergunta duas coisas, né? Qual o IR e o imposto de renda retido na fonte pela corretora? Muito bem, IR é tranquilo de calcular, os 50 mil, né? Vezes, você precisa lembrar qual que é a alíquota do IR em day trade, 20%. Seja para ações, opções, futuro, termo, é 20%.
para day trade, tá? Não esquece disso. 20% de 50 mil, né? Se fosse 10% seria 5 mil, como é 20%, 10 mil. Então o imposto total, o imposto de renda total é 10 mil, legal? 10 mil sobre o seu rendimento, sobre o seu ganho com os ajustes. Então fica dentro essa sai, essa aqui sai, porque não tem o 10 mil no imposto total. Agora a gente precisa calcular o imposto de renda retido na fonte. E aí você precisa se lembrar, né, que o imposto de renda retido na fonte ele é de 1% para essas operações de day trade, ok? Se é de 1%, quanto que vai ser 1% dos 50 mil? 10% seria 5 mil, 1% 500 reais, tá certo? Então 1% vezes 50 mil vai dar 500 reais, beleza? Muito bom. Então, o que eu vou ter aqui? 10 mil de imposto total, 500 de imposto retido na fonte. Isso quer dizer que depois precisa se recolher um DARF com a diferença que são os 9.500. 500 retido na fonte, recolhe um DARF com 9.500 e superfaz aí os 10 mil. Os 10 mil, tá bom? Então, alternativa A de acertei. Beleza? Marca A e sai para o abraço. Questão número 3. Vamos lá. As perdas referentes à cobrança de imposto de renda inerente a aplicações em operações de swap permitem a compensação em outras operações de renda variável de qualquer administrador? Não, não. Por quê? Porque o swap ele é tratado como renda fixa. Embora seja uma operação de renda variável, você não consegue compensar com outras operações de renda variável porque o tratamento tributário é de renda fixa, tá certo? Não podem ser compensadas. Perfeito. Por quê? Porque o que a gente tem aqui é uma tributação definitiva, tá certo? Sem compensação. Pessoa retido na fonte, tributação definitiva, não pode ser compensado. Pessoa física, nossa, português passou longe. Pessoas físicas são isentas de cobrança de imposto de renda. Errado, né? Tanto pessoa física quanto pessoa jurídica vai ter que pagar. Permitem a compensação com outras operações de renda variável do mesmo administrador. Não. Tanto esta quanto esta está errado, não é questão do administrador, aí você simplesmente não tem compensação. Beleza? Muito bom. Vamos para 4. Analise as afirmações abaixo, né? Nas vendas de ações, há uma isenção até o limite de 20 mil reais de valor de venda por mês por investidor. Tá correto? Lembra que se você vender até 20 mil reais em ações dentro de um mês, você está isento de pagar imposto de renda. Não adianta vender um pouquinho numa corretora, um pouco em outra e passar de 20 mil reais. Isso é por CPF, tá certo? Possuindo conta em mais de uma corretora, o investidor terá uma isenção maior. Não, nada disso, isso aqui está errado, né? Porque o que conta é o CPF, não a corretora. Prejuízos obtidos em operações com ações podem ser compensados com lucros em futuras operações pelo prazo máximo em um ano. Prejuízos obtidos podem ser compensados em futuras operações, mas não há prazo de expiração para se utilizar esses prejuízos acumulados, ok? Então está errada por causa disso, pode falar desse prazo máximo de um ano, não existe isso. Operações com opções não possuem o benefício de isenção de IR para vendas de até 20 mil reais no mês. Está correto, né? Esse benefício é só para operações com ações, não com opções. Então estão corretas aí as afirmações 1 e a afirmação 4. Então 1 e 4 corretas. Você marca a alternativa D de deu certo e sai para o abraço. Questão número 5. Um investidor comprou ações no valor de 20 mil reais e em D0. Em D10, ou seja, 10 dias úteis depois, ele vendeu essas ações por 22.500. Então ele obteve um resultado positivo, né? Muito bom. Sabendo que os custos com corretagem e emolumentos foram de 50 reais e foi retido na fonte o valor de 1,13, calcule o valor que ele deverá recolher via DARF até o último dia do mês, último dia útil do mês subsequente à operação. Então, o que aconteceu, né? Ele investiu aqui 20 mil em ações, ok? O que aconteceu? 10 dias depois, ele vende por 22.500, né? Então, o primeiro ponto é que
ele não está isento de pagar imposto de renda, vai ter que pagar porque ele obteve um resultado positivo na operação e ultrapassa a venda de 20 mil reais, né? Então, a gente já sabe que ele vai pagar imposto, ok? Precisamos calcular o valor desse imposto. Aí, olha só, 22.500 foi quanto ele obteve na venda, menos 20 mil, tá certo? Então, o custo dele, na verdade, foi 20 mil, mais esses 50 aqui, tá vendo? Então, em vez de subtrair 20 mil, eu não vou subtrair só 20 mil. Eu vou subtrair 20.050, tá ok? Então, eu vou pôr aqui 20.050, legal? Então, 22 mil foi o que ele obteve de receita quando ele vendeu, 20.050 foram os custos totais dele, né? Vou fazer um negócio bonitinho aqui, né? Então, se a gente considerar o que ele gastou de emolumentos e corretagem e tal, são 20.050, tá certo? Se você fizer essa conta aqui, você vai ver que vai dar, olha só, seria 2.500, é 2.450, né? 2.450 de resultado. Resultado líquido já dos emolumentos, esse tipo de coisa, ok? Muito bem. Só que ele ainda teve retido na fonte esse valor de 1,13. Então, menos 1,13, tá certo? Menos 1,13. Concorda comigo? 2.450 menos 1,13. É isso? Não, pessoal, não é isso. Primeiro de tudo, sempre pense o seguinte. A primeira coisa que você tem que fazer é pegar a base do imposto, que é 2.450, e multiplicar pelo 15%, tá certo? Que é a alíquota para renda variável. Então, deixa eu chamar minha HP aqui. HP12C. 2.450, enter, ponto 15 vezes. Olha lá, 367,50, tá bom? 367,50. Então, deixa eu só arrumar aqui, né? R$367,50, legal? 2.450 menos 367,50. Vamos lá, agora vamos resolver os 5. Um investidor comprou ações no valor de 20 mil reais em D0. Em D10, ou seja, 10 dias úteis depois, ele vendeu por 22.500. Então a gente já vê que ele teve um ganho aí, né? Sabendo que os custos com corretagem e emolumentos foram de 50 reais e foi retido na fonte o valor de 1,13, calcule o valor que ele deverá recolher via DARF até o último dia útil do mês subsequente. Então, vamos entender isso aqui, né? Esse cara investiu 20 mil, tá certo? 10 dias depois ele vendeu por 22.500, beleza? E também ele gastou uns 50 reais de corretagem, então, na verdade, o que ele desembolsou na operação foi 20.050 reais, tá certo? Para depois ter 22.500. Então, é isso que a gente precisa olhar. Quanto ele gastou e depois quanto ele recebeu, ok? Então, como é que a gente vai fazer esse cálculo? Bom, primeira coisa, né? Ele vendeu mais do que 20 mil no mês, 22.500, então ele vai estar sujeito à tributação, ele não está isento. Se ele tivesse vendido menos de 20 mil reais no mês, ele estaria livre de ser tributado, né? Então, vamos lá, 22.500 menos... Aqui a gente tem para ele agora essa live, 50, ele continua tá com vocês firme. Vamos que vamos, hein? Vamos ser CFP, galera. Valeu, um abraço. Qualquer dúvida, vai colocando aí no chat que a gente vai responder. Isso aqui Abração. vai dar 2.450. Chega aí, Claudião, vamos tá que vamos. Muito bom. Então, essa é a base de tributação, tá certo? Por quê? Porque foi o ganho que ele obteve. Vou fazer vezes 15%,
né? Lembra que a alíquota tributária para investimento em renda variável é 15%, a não ser day trade, né? Day trade é 20%, mas quando não é day trade é 15%, é o geral. 2.450 vezes 0,15, né? 2.450, enter, 0,15 vezes, está lá, 367,50. Então ele teria que recolher 367,50. Teria, por quê? Porque 1,13 já foi retido na fonte. Então 367,50 menos o 1,13 que já foi retido, né? Então ele não precisa pagar esse 1,13 porque já foi retido na fonte, tá certo? 367, 1,13 menos 366,37, tá certo? É esse o valor que ele vai ter que recolher via DARF até o último dia útil do mês subsequente. Beleza? Legal, muito bom. Marca aí, então, 366,37, B de beleza, tá certo? Muito bom. Vamos dar uma olhadinha aqui na 6. Sobre a tributação de fundos de investimento, considere as seguintes alternativas: rendimentos, ganhos líquidos e juros recebidos pela posse ou venda de ativos pela carteira de fundos de investimento, excesso fundo de investimento imobiliário, são isentos de IR, de imposto de renda. Muito bem, são, né? Porque o que acontece? O fundo de investimento, ele vai recolher, né? Os investidores eles vão recolher o imposto de acordo com o resgate das suas cotas, ou então naqueles casos em que é previsto pelo Come Cotas, tá certo? Mas um fundo de investimento, quando ele compra, por exemplo, uma LTN a um determinado preço, né? Depois vende um preço acima, ele obteve um ganho, mas ele não recolhe imposto de renda. Por quê? Porque na compra e alienação de ativos, né, nesse resultado que se adquire, que se obtém com compra e venda de ativos, né, com ganho nas operações financeiras, o fundo de investimento ele está livre de recolher o imposto. Quem recolhe são depois os cotistas na hora do resgate das cotas. Então, está correto. Ao contrário dos fundos de ações e os clubes de investimento em ações, têm os seus rendimentos tributados exclusivamente no resgate das cotas, a alíquota de 15%, né? Então, só cuidado com uma coisa, né? Ao contrário dos fundos de ações, os clubes de investimento em ação, por que ao contrário dos fundos de ações, né? Os fundos de ações têm um tratamento semelhante aos clubes de investimento, tá certo? Então tá errado porque diz ao contrário dos fundos de ações. Tanto fundos de ações como clubes de investimento, eles vão recolher esse tributo quando se resgata o dinheiro, né? Se resgata aquelas cotas, né? E com isso o investidor, ele leva o dinheiro embora. No âmbito tributário, fundos de investimento de longo prazo, né, são aqueles cuja carteira de títulos tem a prazo médio superior a 365 dias. Tá perfeito. Lembra que os de longo prazo têm uma tributação de 15%, os de curto prazo uma tributação de 20%. Então tá correto. Então, a 1 está correta e a 3 também está correta, tá certo? Procura aquela alternativa que fala 1 e 3, 1 e 3, opa! A alternativa 6 de certo, beleza? Muito bom. Opa, chegou na Betina é com o Claudião, né? Então eu vou passar para ele agora essa live, ele continua com vocês firme. Vamos que vamos, hein? Vamos ser CFP, galera.
Valeu, um abraço. Qualquer dúvida, vai colocando aí no chat que a gente vai responder. Abração. Chega aí, Claudião. Vamos que vamos.